Eu comecei a escrever reportagens policiais no jornal Diário da Noite, que era um jornal popular que explorava muito a polícia. Mas quando eu fui para a Folha, eu fui porque a Folha precisava de um repórter policial. Não é que ela precisava, porque naquele tempo os jornais davam uma atenção muito grande para a reportagem policial. A equipe de reportagem policial da Folha de São Paulo tinha 12 repórteres. O Estado de São Paulo mantinha uma equipe de 14 repórteres policiais. Hoje não tem mais isso. Primeiro que não tem mais editoria de polícia. Ela fica englobada no cotidiano, nas cidades, essa história aí. E segundo que começou a se desprezar a reportagem policial. E hoje em dia a Folha, o Estadão, tudo tem 2 ou 3 repórteres que de vez em quando cobrem assuntos policiais. Foi um erro que os jornais cometeram, foi um erro dos editores, dos secretários, diretores de redação. Porque a reportagem policial, na minha opinião, ela tinha que ser um estágio do jornalista dentro de uma redação. Qualquer jornalista tem que começar pela reportagem policial, trabalhar 1 ano. E depois vai trabalhar em outra editoria. Cidades, Nacional, Política, Folha Ilustrada, Variedades, onde quiser. Mas primeiro 1 ano de estágio na reportagem policial. Eu penso assim porque a reportagem policial é a mais difícil de ser produzida, é a mais difícil de ser praticada. Nas outras categorias de jornal, nas outras editorias, política. Política você entrevista políticos, entrevista o governador, entrevista deputados, entrevista ministros. E é um nível diferente de trabalho. O ministro recebe você com um cafezinho, vai sair no jornal, para ele é importante, ele vai estar na mídia. No esporte, você vai cobrir esporte, jogo de futebol, basquete e tudo, mas a quadra é sempre a mesma, o campo é sempre o mesmo. Os times têm sempre um número de um lado e um número de outro, é sempre igual. Você vai cobrir cidades, saneamento básico, inauguração de um viaduto. O viaduto está lá, é de cimento, pô. Você vai descrever o viaduto. Não tem o que fazer, não tem o que criar nas reportagens que não sejam de polícia. A de polícia é diferente, a de polícia permite você criar um texto bom, criar investigar, praticar o jornalismo investigativo, tudo. Porque a reportagem policial muda todo dia. Os personagens são diferentes. Você não vai descrever no jornal o Delfim Neto, o ministro gordo de óculos. Não tem nada a ver. Não tem. Vai descrever o Serra, como diz o José Simão, né? A cara dele parece a cara de um vampiro. Não pode. Então não tem o que vai descrever um cenário de uma entrevista coletiva na Fiesp, uma matéria de economia. Tem um balcão, tem umas flores, tem uma cortina vermelha atrás. E tem uma entrevista de meia dúzia de empresários. Na reportagem policial, primeiro que você tem o local do crime para descrever. Ou é um quarto de hotel, ou é uma casa, ou é o interior de uma casa, ou é uma rua, ou é na rua, tudo, mas o local permite a descrição. Primeiro. Segundo, os personagens também permitem a descrição. Como era o assassino? Era forte, era fraco? Como era o morto? Era fraco, era forte? O morto estava armado? Que tipo de arma? Você descreve a arma, um revólver, uma pistola automática, uma espingarda, uma faca. Você tem o que criar e o que descrever na reportagem policial. Aí você aprende a escrever. Aí você vai trabalhar em outras editorias. Tal a importância que eu dou para a reportagem policial, porque ela tem ingredientes, ela tem particularidades que nas outras reportagens não tem. Então o repórter policial, ele não trabalha só na confiança com o entrevistado, com as informações. Ele tem que ser esperto, ele tem que ter uma psicologia,
ele tem que aplicar, ele tem que ter sensível, ele tem que perceber quando está sendo enganado, quando não está, porque é muito comum enganar um repórter policial, até com objetivos que podem até ser nobres, mas o repórter policial ele é usado o tempo todo, o que não acontece com as outras reportagens. Por isso que eu falo que o repórter policial tem que fazer um estágio do repórter policial primeiro. A reportagem policial é a reportagem que oferece melhores condições para o repórter escrever uma grande reportagem.